Olá, um bom dia a todos, boa tarde, né? Já meio-dia e dois. Hoje aqui mais um dia de conversa com o Ganime, aqui ao vivo no Instagram e também já disponível no meu YouTube e também no meu podcast Conversa com o Ganime, que você pode assistir, ouvir em todas as plataformas de streaming. Já vou estar aqui hoje com o nosso convidado especial, nosso prefeito de Teresópolis, prefeito Vinícius Clausen, que vai estar conversando aqui com a gente sobre como Teresópolis está atuando aí na combate a essa crise, né? Tudo que Teresópolis tem feito para combater a crise. Estou esperando aqui nosso prefeito aparecer, entrar aqui na live para eu poder convidá-lo. Enquanto isso, opa, tá aqui já. Agora que eu vi, deixa eu convidá-lo aqui para participar. Que é prefeito de Teresópolis, eu acho que há cerca de 2 anos, né? Ele foi eleito numa eleição fora de época. Aí tá aí, ó. E aí, Paulo? Opa, prefeito, tudo bom? Tudo ótimo. Posso chamar de Vinícius, né? Sem É, formalidade aqui entre a gente, é né? isso aí, querido. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tá Quer dizer, tudo. na medida do possível, né? É uma loucura. Momento complicado. Verdade, Paulo. É um momento muito especial das nossas vidas, né? Exatamente. Obrigado por aceitar aqui conversar com a gente, com o pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo aqui no Instagram. E, inclusive, já deixo aqui o convite para quem quiser fazer alguma pergunta. Já pode ir colocando as perguntas aí no Instagram aqui que a gente vai trazendo ao longo da conversa ou no final da conversa, conforme o papo for desenrolando aqui. Vinícius, como é que estão as coisas aí em Teresópolis? Acho que é legal você começar aí dando um panorama, até se você quiser também quem não te conhece, né, sabe que está aqui no convite, nosso prefeito de Teresópolis. Tem 2 anos já que você está na prefeitura? Nós entramos já 4 de julho de 2018, então estamos fazendo praticamente aí 1 ano e 10 meses, né? 1 ano e 10 meses, exatamente. E foi uma eleição fora de época, né? Para quem não. Estou falando isso até para contextualizar quem não é de Teresópolis. Tem muita gente que assiste a gente aqui, que é inclusive fora do estado do Rio de Janeiro, né? E não acompanhou as eleições de Teresópolis, né? E foi o prefeito que estava na época, né? Menos de 2 anos de mandato, se não me engano. Ele sofreu um processo de impeachment, né? E aí teve uma nova eleição, não é isso, Vinícius? Perfeito, Paulo. E assim, antes de tudo, quero te agradecer aí o convite. É um prazer estar contigo e também falar muito do que já fizemos juntos, né? Você já me recebeu em Brasília, te recebi no meu gabinete também. Tenho algumas indicações de emendas parlamentares junto ao seu projeto. Quero te agradecer por isso. Temos um Sicoob Imagina. que está prestes a ser viabilizado também, um reforço interessante no nosso espaço do empreendedor, fazendo uma movimentação itinerante junto a empreendedores do interior, agricultura. Então, te agradecer muito pelo apoio que você tem nos dado aqui em Teresópolis, tá, meu amigo? Imagina, Vinícius. Vinícius, vamos começar pelo momento mais difícil, Uhum. né, falando aí um pouco sobre o coronavírus, sobre como é que vocês estão atuando aí, e de repente a gente encerra a conversa com essa parte das notícias boas e do que vem por aí, uma vez que a gente encerra esse momento aí de crise. Perfeito. E como precisamos de notícias boas, né? E elas existem, elas fazem Exatamente. parte da nossa vida e nós temos que, principalmente nesse momento de dificuldade, viver essas boas notícias. Mas, Paulo, Exatamente. aqui em Teria, o que que nós fizemos? Quando a OMS decretou, né, o estágio de pandemia do coronavírus, nós estávamos ali no dia 11 de março e fomos surpreendidos com essa informação. Enfim, o que que aconteceria com as nossas vidas, como isso repercutia na mídia em Teresópolis. E eu, no dia 13 de março, eu convoquei um gabinete de crise. Vinícius, perdemos um pouquinho aí a conexão com você. Opa, Só fala aí, sua última frase ficou picotada, se você puder retomar. Não sei se foi aqui comigo o problema, mas tá, de qualquer forma pedir para você retomar. tá ótimo. Então, no dia 13 de março, entendendo que a OMS já tinha decretado estado de pandemia do coronavírus,
nós constituímos um gabinete de crise formado pelos hospitais filantrópicos de Teresópolis, pela nossa Secretaria Estadual Municipal de Saúde, bem como a nossa DVE, que é a Divisão de Vigilância Epidemiológica do município, a regulação municipal também, fazendo parte, e o Conselho Municipal de Saúde. A ideia, Paulo, da constituição desse gabinete foi trazer toda a liderança de saúde da cidade para a mesa. E ali nós começamos a criar soluções de como enfrentar o coronavírus, principalmente no que se referia a leitos extras, né? Já entendendo a curva da China, a curva da Itália, o que Singapura estava fazendo, Coreia do Sul, enfim, vários países da Europa e da Ásia. Então, no momento T0, né, que eu chamo aqui em Teresópolis, nosso primeiro caso confirmado foi dia 1º de março. Né? Então, esse ponto, esse T0, ele é determinante para que as políticas públicas do Covid seja norteado. Então, desse T0, o que nós estávamos percebendo no mundo, e é o que se reflete agora, entre a 7ª e a 8ª semana, nos países, foi quando se detectou o pico da epidemia, né, nesses países. Então, nós estamos falando que agora Teresópolis está exatamente entre a 7ª e a 8ª semana. Acredito, né? Temos um pequeno delay do Rio de Janeiro. Sabemos que uma cidade, uma metrópole, pela sua população, enfim, e pela sua mobilidade, né, de voos internacionais, de entradas e saídas, com certeza essas cidades sofrem mais, tem uma crise mais aguda e mais rápida. Então, Teresópolis está a 75 quilômetros. Nós temos aqui muitas pessoas que são veranistas da cidade, muitas pessoas que moram em Terê e trabalham no Rio. Então, nós temos aqui uma pequena diferença da capital, mas hoje estamos vivendo o pico dessa epidemia. Temos em torno de 140 casos positivos confirmados em Teresópolis, da mesma forma, em torno de 140 descartados, né? Como se viu no Brasil e no mundo, a disputa pela ampla testagem acabou se mostrando ineficiente pela falta de insumos, pelo preço também dos testes e também por não ter um grau de confiabilidade muito grande nos testes rápidos, né? Muitos deles, Paulo, representam ali 30%, alguns 60% de segurança. Então, o que fizemos foi juntar as nossas lideranças em Terê e dali partimos já para um planejamento de 19 leitos extras, que são os leitos Covid, que nós estamos chamando, e já partimos agora para um segundo movimento de 42 leitos. E é bem bacana, Paulo, eu quero convidar a todos aqui da nossa live e agradecer também a participação de todos. Teresópolis desenvolveu um painel Covid, é um BI, um Microsoft BI, para que a população possa acompanhar em tempo real a taxa de ocupação, a curva epidemiológica de contaminação de Teresópolis, os casos descartados, os recuperados. Até te convidar, não sei se você está aí com o notebook. Tô sim. É bacana, painel.teresópolis.rj.gov.br. Eu faço o convite para você acompanhar um pouquinho do nosso BI. Ô, Vinícius, Uhum. já colocando aqui as perguntas do pessoal, até para motivar as pessoas a perguntarem, né? Alguém Sim. perguntou aqui, eu imagino até que eu sei qual é a sua resposta, mas eu acho que é bom trazer a pergunta. Certo. Tem duas pessoas. Tem uma primeira pergunta que você já respondeu, né? Sobre os testes, né? Se estão fazendo os testes. Foi a pergunta aqui, deixa eu voltar, da Nice Sofia. Sim. E aí teve uma outra pergunta do Rogério Francisco. Por que o senhor não coloca as polícias nas ruas para colocar o povo para casa? Teve gente até que já respondeu a ele aqui, mas eu acho que é bom você esclarecer esse ponto, né? Uma dúvida sempre do pessoal. Essa é uma relação muito delicada, né, Paulo? Temos um decreto estadual que nos norteia quanto às medidas restritivas, temos os nossos decretos, temos acompanhado sempre que possível tudo que o Estado está fazendo, tudo que o Ministério da Saúde também tem recomendado e a própria OMS. O que nós estamos fazendo é uma busca para melhorar a nossa taxa de isolamento social.
Tá? Teresópolis não dispõe de uma tecnologia para poder, enfim, monitorar e ter ali um percentual, né, como São Paulo tem feito principalmente, e o próprio Rio de Janeiro. Mas o que nós fizemos, Paulo, foi no dia 20, nós publicamos um decreto onde recomenda o uso de máscaras pela população nas ruas e torna obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos 20 de abril. Né? Nós temos tentado, sempre que possível, 15 dias antes de qualquer determinação que apareça, e isso, lógico, enxergando para o mundo, né? Fazendo uma pesquisa de melhores práticas, vendo como países que estão tendo bons resultados ao enfrentamento estão fazendo, quais são as técnicas, mas é um grande desafio, né? Eu costumo falar, Paulo, que nós temos um inimigo em comum, invisível, e um inimigo que mudou de um dia para o outro a vida de todos os cidadãos. E o enfrentamento desse inimigo, para enfrentar esse desafio, nós precisamos do engajamento, né, e da disciplina de todas as pessoas. Então, a questão da proteção individual, da higiene, do distanciamento social, de evitar sair de casa nesse momento, tudo isso é determinante para que a gente consiga construir um caminho de volta, né? E sem, enfim, separar a saúde da economia também. Essa é uma outra questão. Temos que entender que isso é um corpo só, né? Saúde e economia precisam andar de mãos dadas. Nós temos que enxergar esses dois pratos da balança como uma coisa só. E sabemos que o momento é muito difícil, temos uma pressão por parte das empresas muito grande querendo retornar, e ao mesmo tempo temos visto no Brasil, Blumenau e outras cidades e capitais dando alguns passos, talvez um pouco precipitados, e aí vem o Ministério Público, vem a Justiça determinando, enfim, colocando algumas sanções, alguns decretos municipais. Então, é um momento muito especial, Paulo. E o que nós temos feito aqui em Querer é construir um enfrentamento, construir um plano de retorno junto com as entidades comerciais. Isso tem nos ajudado muito a ampliar a visão, ampliar a discussão, construir a quatro mãos, e para que a gente tenha pelo menos uma perspectiva, né? Eu devo publicar entre hoje e amanhã um plano de retorno seletivo das atividades econômicas. Claro, é um planejamento, né? E todo esse planejamento ele só será validado se a curva epidemiológica do município estiver favorável, se a taxa de ocupação de leitos for favorável, se os hospitais e a Secretaria de Saúde estiverem com os seus suprimentos de EPI, de equipamentos a níveis satisfatórios, porque, na verdade, Paulo, nós temos aí várias variáveis, né? Você imagina, eu te falo aqui hoje, Teresópolis tem 42 leitos extras. Mas, por exemplo, sábado agora, eu não tinha os 42 leitos disponíveis. Porque os hospitais enfrentaram dificuldades com as equipes médicas. Quando um profissional de saúde ele fica 14 dias fora de combate. Eu até tenho chamado todos aqui de guerreiros de farda branca, né? Então, se você perde um diretor do centro de tratamento intensivo, se você perde um clínico, você está perdendo leitos, né? E tenta de contratar profissionais nesse momento. Existem pessoas que estão assustadas, alguns profissionais de saúde, outros estão contaminados. Então, essa variação, temos 42 leitos, isso depende de equipe, dos equipamentos, dos EPIs, do custeio, né? O governo federal mandou para todos os municípios um MAC dobrado no mês de abril. Isso para Terê representa em torno de 4 milhões e 100 mil. Isso nos ajuda muito. Nós vamos utilizar esse recurso para o custeio desses leitos extras, né? Uma vez que ele está totalmente encaixado em média e alta complexidade. A Alerj também no Rio de Janeiro nos enviou R$ 1 milhão. Nós devemos usar esse recurso para comprar equipamentos, EPIs. E um deputado federal também, que é um parceiro, com certeza, da bancada do Rio de Janeiro, que é o Hugo Leal, nos enviou R$ 1 milhão para custeio MAC, e vamos também, da mesma forma, fazer o custeio dos leitos, compra de equipamentos. E estamos contratando, Paulo,
os testes, que é o PCR, que é aquele que faz a coleta suave, né? É o teste mais completo, Uhum. mais confiável, junto aos hospitais filantrópicos de Teresópolis, o São José, o HCT, e porque temos uma resposta mais rápida, né? Contratando esse teste com laboratórios privados, nós temos uma resposta entre 2 e 4 dias. Diferente do LACEN hoje, que é o Laboratório Central do Rio, que tem uma que chega a 20 dias. Todo o enfrentamento ao Covid, né? Ô, Vinícius, muita gente aqui elogiando, né, o seu trabalho, em especial aí no enfrentamento da Covid, né, da pandemia, como você tem tomado as medidas, né, destacar aqui, inclusive mandar um abraço aqui para o nosso colega e amigo Roberto Mota, que escreveu aqui, parabéns pelo trabalho, Ah, Vinícius, que legal. está sempre aí em algumas frentes aí junto com a gente no governo do Estado. Verdade. E Roberto. você já respondeu muitas questões, né? Algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram tem muito a ver com o que você falou agora, né? Essa ligação entre a, a questão da saúde e a questão econômica, né? Então, muita gente aqui já foi contemplada nas perguntas, né? Quando pergunta, como é que fica essa questão do comércio e tudo mais. Agora, tem um aqui que é em relação à fiscalização, né? O pessoal falou, poxa, você Manda tem aqui para mim. feito, tem muita loja, tem muita loja que está ficando aberta, tem muita loja que está deu uma travada, né, Vinícius? Vou retomar aqui. Algumas perguntas estão. Acho que está Paulo, deu uma travando de novo travada aqui aqui, no estou seu perdendo sinal só. para mim. Vou retomar. Não estou te ouvindo bem. A imagem está É, tá. congelada. Eu também estou com um problema aqui no seu. Eu não sei se o problema está na minha conexão ou na sua, mas acho que agora voltou. Agora estou te vendo novamente. Então, Vinícius, uma das perguntas aqui que o pessoal está fazendo é sobre a fiscalização. Opa, estamos perdendo aqui nosso prefeito. Ah, voltou. Voltou? Voltou. Sobre fiscalização. E aí eu vou acrescentar, né? Eu acho que tem a fiscalização no dia a dia das cidades, se vocês estão conseguindo manter, fiscalizar o que está ficando aberto, o que não está e tudo mais. Mas também eu queria saber na fronteira da cidade, né? Como é que está a questão da fronteira? Se vocês têm ali uma orientação para quem entra na cidade, para quem sai, como é que está essa questão também dentro da cidade e na fronteira da cidade? Bacana, Paulo. Eu ouvi a questão da fronteira, que falhou um pouquinho para mim, tá? Se de repente eu não te responder tudo, Ah, você me repete, por favor, a pergunta. Então, tá bom. nós entendemos ali no dia 21 de março a necessidade do fechamento de várias atividades comerciais, bem como montar ali um controle de fluxo nas entradas da cidade, né? A nossa ideia foi proteger o município, evitar esse deslocamento de pessoas de outras cidades para Teresópolis, com o intuito de blindar realmente a entrada do vírus na nossa cidade. Como nós vimos, o governador, há 15 dias atrás, flexibilizou a abertura do comércio para 30 municípios do estado do Rio, quase um terço do nosso estado, e com um critério bem simples. Municípios que não tinham nenhum caso confirmado poderiam fazer o retorno das suas atividades econômicas. Teresópolis, naquele instante, já tinha, já passava de 40 casos confirmados, já tinha um óbito, então não foi um momento. Mas essas barreiras sanitárias, elas são determinantes, porque, em primeiro lugar, a população se sente segura, né? Isso é um fator psicológico importante, né? A cidade está cuidando da população, ela está cuidando da sua entrada. Então, de uma forma bem simples, uma abordagem calorosa, humana, nossa guarda municipal, ela tem feito esse controle nas entradas, nossos profissionais, nossa guarda protegidos com EPI, solicitam a identificação do motorista, um comprovante de residência, de uma maneira simples, tranquila. Nós temos feito esse controle de fluxo e bem como uma barreira sanitária aos caminhoneiros dos nossos produtores rurais, Paulo. Teresópolis tem uma característica interessante. Nós somos responsáveis por 90% da produção de hortifruti grangeiros, de folhosas, principalmente do estado do Rio de Janeiro.
Então, Terê é o grande cinturão verde do estado, né? E temos aqui um fluxo de em torno de 500 caminhões por dia que saem de Teresópolis e vão direto para o Ceasa, num grande mercado onde existe uma aglomeração de pessoas, uma troca, um intercâmbio muito grande. E daí vem uma preocupação enorme. Então, nós montamos há 15 dias atrás uma barreira no Soberbo, na chegada da serra, onde tem ali a nossa Tereza Cristina, aquela vista soberba maravilhosa, onde a gente consegue ver o Comperj, né? Ou o que foi construído do Comperj, né? Paralisado do Comperj, tem a Baía de Guanabara, Uhum. enfim, Pão de Açúcar, Corcovado, dá para ver a baixada toda ali de cima. Então, nós montamos ali junto à nossa Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Defesa Civil, uma barreira sanitária, onde nós fazemos a higienização dos caminhões, das caixas, fazemos a aferição de temperatura dos motoristas, entregamos orientações de higiene e sanitização com o intuito de preservar os nossos trabalhadores e as famílias do interior. Vinícius, André Martins Azevedo, acho que é o nome dele, Uhum. ele fez algumas críticas aqui à fronteira, imagino que até são críticas que são sempre bem-vindas, Claro, até porque talvez nem chegue até você, né? Então claro. tem um lado também de denúncia, entre aspas, da questão, que não está funcionando 24 horas, que algumas pessoas não estão sendo abordadas, que essa fronteira só está funcionando no horário comercial, né? Não sei se essa é a orientação mesmo de só funcionar no horário comercial, ou se foi algum momento que ele passou por ali e não viu ela funcionando em outro horário. Não sei se você tem essa informação. Sim, Paulo, nós temos várias entradas em Terê e é importante o questionamento. Por quê? Traz a reflexão seguinte: nossa orientação é uma proteção 24 horas, e aí nós temos que fazer o turno da nossa guarda, um contingente muito restrito. Teresópolis não tem concurso público na área da Guarda Municipal desde 2006, então já são aí 14 anos sem concurso público, sem renovação da estrutura, mas os nossos guerreiros, né, da Guarda Municipal tem feito um trabalho brilhante, dobrando escalas, enfim. Então, pode ter sido um horário de troca de turno. Alguns carros não são abordados porque os policiais, os guardas, já identificam a placa do município, então não tem por que parar Já o conheço. carro de Teresópolis, tudo para dar mais fluidez. Mas eu vou repassar aqui a nossa guarda um pedido de atenção, de repente, em troca de turno, né? Um pedido de atenção e de carinho. É, e a Marcinha aqui falou da quebra-frascos, que encerra antes das 18 também. Aí uma atenção para isso. Então, Bacana. Agradecer a Márcia. Eu vou é. repassar aqui ao nosso secretário de Segurança. Obrigado. Aqui a gente traz mesmo, gente. Se eu escrever aqui, não tem problema não que a gente leva para o prefeito. Até porque esse é o nosso papel, né? E até vou responder aqui, teve uma pergunta que alguém me fez, que eu postei hoje, Vinícius, sobre uma ação que a minha equipe, né? E a gente tem feito muita ação de ajuda em ligar pontas, né? Às vezes a prefeitura com o governo do estado, com o governo federal e também com a iniciativa privada, né? E a gente fez algumas ações ligadas a empresas que estão querendo doar, né, máscara, né, equipamentos, e que às vezes não tem para onde doar. E uma das que a gente divulgou hoje de manhã foi de máscaras que são aqueles escudos, né, que são usados para barreira. E a pessoa perguntou, por que esse é o papel do deputado federal e não de uma secretaria do ministério, de alguma coisa assim? E assim, minha resposta deveria ser papel, né, do ministério, até da secretaria e tudo mais. Só que eles não têm braço, não têm capilaridade, né? O deputado federal, como um vereador, como um deputado estadual, a gente consegue estar mais próximo da população, a gente tem contatos, às vezes, também, né, com empresas, com pessoas, e a gente pode fazer essa ponte. Não é o papel principal do deputado federal, mas é nosso papel também estar em contato com a população. Então, por isso que a gente tem feito esse tipo de atuação para ajudar. E tem um lado também pessoal, né? Eu acho que nesse momento de crise, todo mundo tem que ajudar como pode. Então, a gente encontrou aí uma forma da gente estar ajudando, inclusive eu acho que já foi, não lembro exatamente quais doações, Vinícius, mas já foi coisa também nesse momento de pandemia para Teresópolis, já foi para outros municípios do Rio, né, de máscara, de álcool, de escudo facial. Tem várias coisas que a gente está
ajudando as prefeituras, hospitais locais, justamente porque a gente faz essa ponte, tá? Então, realmente, não é nosso papel principal, mas sempre que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar também. Opa, acho que a gente perdeu aí seu rosto aí, Vinícius. Estamos vendo sua mesa. Voltamos, voltamos. Voltando. Vinícius, vou te fazer aqui uma pergunta. Pergunta não, um comentário. Muita gente aqui está comentando sobre ainda a questão da fiscalização, né? Aí você falou aí da barreira, mas a maioria que está falando, ó, legal, vamos começar a voltar algumas atividades, como você está começando a elaborar esse plano. Mas a preocupação de quase todo mundo que escreveu aqui é, vamos voltar, mas tem que ter fiscalização, porque senão vai ter aglomeração, vai ter aquela confusão toda que a gente já viu em alguns lugares, e isso que a população está pedindo aqui, pelo menos, para você nos comentários, é que se voltar, quando voltar e o que voltar, para você ser bem duro na fiscalização, para evitar que as pessoas não usem máscara e fiquem perto e tudo mais. Bacana, Paulo. Sobre isso, até comentar, acabei de escrever aqui o endereço do nosso painel Covid, para que as pessoas possam acessar, o painel.teresópolis.rj.gov.br. E assim, esse retorno ele tem que ser um retorno muito responsável, né? Nós precisamos criar, e já criamos critérios gerais, para que a população faça o controle social também, entendeu, Paulo? Essa é a questão, é o X da questão desse retorno seletivo e responsável. Então, o que nós fizemos aqui? Nós criamos um alvará combate ao Covid. E qual a intenção desse alvará? Hoje as empresas, né, as atividades essenciais que estão liberadas para funcionar, elas já começaram desde a sexta-feira passada a entrar no site da nossa prefeitura e fazer uma autodeclaração, informações simples sobre a sua empresa, e ali elas vão emitir um alvará combate ao Covid. Um alvará gratuito, não tem taxa nenhuma, tá? É bom deixar claro isso aqui. E dessa forma, Paulo, nós estamos comprometendo esses estabelecimentos a seguirem regras de higienização, de distanciamento, de controle de fluxo. Vou dar aqui exemplo de algumas regras. Por exemplo, como garantir o distanciamento dentro de um estabelecimento comercial? Nós pegamos uma boa prática de Curitiba que definiu que só pode estar presente no ambiente uma pessoa a cada 9 metros quadrados, né? Se você pegar um ponto, uma pessoa, e fizer um raio de 1,5 metro para os 4 lados, você vai achar uma área de 9 metros quadrados, com a forma que Curitiba fez. Então, você entende o seguinte, nesse alvará combate Covid, uma empresa, por exemplo, tem 100 metros quadrados de área de atendimento aos clientes. Ela vai pegar os 100 metros, dividir por 9 e vai achar ali 11 clientes, 11 pessoas de taxa de ocupação, incluindo os colaboradores. Então, nós criamos alguns critérios para garantir esse distanciamento social, bem como as empresas precisam fazer o ordenamento e a sinalização de filas com distanciamento mínimo de 1,5 metro, é obrigado a oferecer álcool gel nas entradas. Supermercados e mercados, por exemplo, precisam oferecer uma luva plástica descartável, não é a luva cirúrgica, é aquela luva plástica que é baratinha, custa 1 centavo o par dessa luva, a unidade dessa luva, com o objetivo de proteção a todos os clientes que estiverem dentro dos estabelecimentos. Então, esse alvará ele precisa ser retirado no site da prefeitura, ele precisa ser fixado na entrada dos estabelecimentos, e ali ele deixa regras claras de como o estabelecimento precisa garantir distanciamento, higienização, e fazendo dessa forma que a população faça o controle social. Vou te dar um exemplo aqui, um outro decreto nosso, nós determinamos a obrigatoriedade de uso de máscara nos ônibus, no transporte público. E segunda-feira mesmo, nós tivemos uma situação onde um cidadão quis entrar no ônibus sem máscara e ele começou a discutir com o motorista, falou que ia chamar a polícia, aquela coisa toda, né? Só que os passageiros que estavam dentro do ônibus, eles estavam de máscara e não deixaram o cidadão entrar no ônibus. Falaram, você está sem máscara, aqui você não entra. Então, você começa a ter uma reversão e um empoderamento e regras claras para que a população faça esse controle social. Esse é um ponto bem bacana que nós estamos engajando a colaboração social nesse momento. Isso é muito importante que você falou agora, Vinícius. A questão da população ser consciente, né? Isso. A principal fiscalização, e eu, Vinícius, eu vou falar da minha experiência, pessoal. Eu morei fora, né? Eu morei na França, morei nos Estados Unidos, mas principalmente na França.
você via que as pessoas, elas não eram as mais corretas do mundo, não. Todo mundo acha que o brasileiro é, é caótico e tudo mais, mas não tem tanta diferença. A diferença lá é que eles sabem que tem fiscalização. E quando não tem fiscalização da polícia, ou de alguma coisa, tem a fiscalização de um com o outro fiscalizando. Eles se sentem constrangidos de fazer. E a gente vê isso no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, na capital, no metrô. O metrô é limpinho. É mais limpo, talvez, do mundo. Por quê? Porque as pessoas ficam constrangidas de jogar coisa no chão, de riscar, de pichar, alguma coisa. Porque tem a fiscalização social. Isso é muito importante. E aí, Vinícius, vou te fazer uma pergunta. A gente está aqui no Instagram, né? Está na internet, vai estar daqui a pouco no YouTube, vou colocar também nossa conversa no YouTube, no meu podcast. Legal. Mas tem uma parte da população que tem menos acesso à rede social, ou mesmo quem tem WhatsApp, mas que não consegue estar assistindo com tanta frequência e tudo mais. E aí entra a questão, até foi uma pergunta que foi feita aqui há pouco tempo, né? Sobre como você chega na população mais simples, mais pobre, acesso à televisão. Você tem ido na televisão local, né, nos canais locais ou nos programas locais para conseguir não só falar do seu trabalho, mas principalmente para falar sobre essas medidas de controle que eles precisam tomar, né, porque você não vai conseguir fiscalizar tudo. É muito importante que a população tenha consciência. E eu acho que é uma coisa também até cultural que a gente precisa mudar no Brasil, de achar que o governo é babá, né? O Estado é babá. A gente precisa ter também a nossa própria responsabilidade, seja nos controlando pessoalmente, ou como eu falei antes, um controlando o outro para evitar justamente essa contaminação. Mas a gente precisa, para isso, que a população saiba o que tem que fazer. Como é que está essa divulgação, seja na rua, seja na televisão, nas redes sociais, como é que você chega nessas pessoas que têm menos acesso à internet? Bacana, Paulo. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós fizemos 3 lives do gabinete nos últimos 15 dias, tá? E essas lives nós passamos pelo Facebook, o Instagram e algumas emissoras de Teresópolis, alguns canais de a cabo de Teresópolis transmitiram as nossas lives. Então, isso fez com que desse uma abrangência muito grande, que conseguíssemos chegar na casa de muitas pessoas. Essa é uma estratégia, tá? Canais locais transmitindo as nossas lives, levando esse conteúdo à população. Isso funciona muito bem. Uma outra determinação bacana, nós estamos utilizando carros da Defesa Civil e criamos gravações, áudios, e estamos replicando esses áudios em viaturas. Legal. Então, estamos passando nas comunidades, no interior, e aí a Defesa Civil faz relatos, fotografia mesmo desse circuito. Então, quer dizer, vários áudios são criados de acordo com as necessidades. Então, no primeiro momento foi fique em casa. No segundo momento, cuidado com o grupo de risco. No terceiro momento, só saia para atividades essenciais. Aí depois veio o decreto de uso das máscaras. Então, nós temos feito isso de uma forma mais próxima com a população para que a informação chegue. E agora também nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, através de CRAs e CREAs, tem feito um trabalho volante junto às comunidades também. Porque nesse momento de auxílio do governo federal, os R$ 600, também na necessidade de cesta básica, e aqui quero comentar, nós estamos fazendo já para a primeira quinzena agora de maio, um cartão alimentação. Nós vamos distribuir para todas as famílias do Bolsa Família. Hoje, Teresópolis tem em torno de 6.700 pessoas referenciadas. Nós vamos distribuir um cartão, deve ser um valor médio de R$ 80, e essas famílias vão poder comprar os gêneros alimentícios básicos para garantir também essa assistência direta. Então, assim, é um momento, o próprio nosso site da Prefeitura, nós criamos uma aba específica, além do portal da transparência, onde nós publicamos nossos atos, para que a população tenha acesso e faça o controle social, nós criamos uma aba no site da Prefeitura, que é o portal Covid, e todas as ações, todas as publicações de dispensa. E aí, Paula, quando a gente fala em calamidade pública e dispensa de licitação, pessoas se arrepiam, né? Principalmente Teresópolis, que teve um evento gravíssimo em 2011, com a catástrofe das chuvas. Tivemos um prefeito caçado à época.
né, por ter ali, enfim, desviado recurso público. Então, as pessoas aqui em Teresópolis já têm uma memória muito ruim desse momento. Então, o que que nós fizemos? Para dar mais transparência e acesso à informação à população, nós poderíamos pegar e fazer um procedimento de aquisição, por exemplo, de álcool gel. Você faz a cotação, faz a dispensa e compra no dia seguinte. Teresópolis não fez isso. Para dar mais transparência ao processo, nós publicamos o interesse de compra, damos um prazo de 4 dias para que fornecedores apresentem propostas. Depois de apresentada a proposta, nós fechamos a cotação e aí publicamos novamente em Diário Oficial o preço que nós conseguimos, sem mostrar o nome da empresa. Então, lá, proponente 1, R$ 10, proponente 2, 11, proponente 3, R$ 13. E damos mais 24 horas para qualquer empresa cobrir o preço. Olha que interessante. Então, nós utilizamos uma metodologia de transparência, de um pregão aberto, né? Uma bolsa de cotação aberta, e com isso nós saímos de uma cotação de álcool gel, só para dar o exemplo, de R$ 16 há 3 semanas atrás, para um preço agora finalizado de R$ 9. Uma economia muito grande para o município, né? De 16 para R$ 9. Isso é muito importante, Vinícius. Eu ia tocar nesse assunto, eu acho que é fundamental. A gente deu aqui no Congresso Nacional, como com a decretação do estado de calamidade pública, um direito para que os governantes fizessem processos de contratação, de compras, muito mais flexíveis do que o processo licitatório tradicional, justamente por causa da necessidade e da urgência. Mas isso não significa carta branca para fazer qualquer coisa, né? E aí eu estou vendo que vocês fizeram algo que fica ali no meio do caminho, né, entre um processo licitatório longo, demorado, que não atenderia a necessidade por conta do coronavírus, Sim. mas também não algo de qualquer forma, e com um processo sim licitatório, né, mas um processo simplificado. Eu acho que isso é muito legal, muito importante, tem que ser reconhecido e valorizado e deveria servir até como benchmark não só para as outras prefeituras e governos ao longo desse coronavírus, mas quem sabe até para que esse modelo, ou com algumas adaptações, é claro, depois, Sim. fosse um modelo que pudesse servir para várias compras, né, menores ou coisas mais simples depois da pandemia, né? Então, parabéns, acho que isso é muito importante. Fico feliz porque a gente fica muito preocupado quando a gente libera, né, para os governantes fazerem compras sem toda a rigidez, porque a gente entende da necessidade, mas ao mesmo tempo o dinheiro pode ser usado de forma muito ruim, né? Então, eu fico tranquilo e feliz que não seja o caso aí em Teresópolis. Bacana, Paulo, é isso aí. E como você bem falou, nós conseguimos achar um meio do caminho que talvez possa servir para influenciar as políticas públicas no futuro, né? Entendemos que a Lei 8666 ela é fundamental, é a lei que normatiza toda a questão de licitações e compras públicas, mas o que temos visto que é uma lei muito dura, muito burocrática e que de uma certa maneira não garantiu a lisura em vários processos, né? Então, uma lei que realmente precisa ser revisada e criar outros mecanismos de controle, outras métricas e que, ao mesmo tempo, também tire a burocracia do dia a dia. Porque, Paulo, vou te ser sincero, quando eu cheguei em Teresópolis, a saúde aqui era feita com papel e caneta e armário de ferro enferrujado, tá? Essa era a saúde que eu peguei na cidade, com uma cobertura de atenção básica de 24% apenas na população. Então, o que eu fiz? Chamei Secretaria de Administração, Procuradoria, equipe da saúde e falei, olha, vamos contratar uma plataforma automatizada, informatizada para a saúde. Não tem como, em pleno século XXI, estar fazendo uma saúde com ferramentas do século XIX. E aí eu te falo aqui uma epopeia. Meu amigo, foram 10 meses para vencer um processo. Um absurdo isso. Um absurdo. A burocracia é tão grande e isso causa, assim, uma preocupação e um medo no servidor público e no ordenador de despesa tão grande que torna o processo muito amarrado. Pois bem, depois de 10 meses nós vencemos. Hoje Teresópolis já praticamente está com 70% de toda a sua estrutura de saúde, seus equipamentos integrados, né? Temos aqui uma saúde conectada com prontuário eletrônico. Isso significa o quê? Ser atendido na UPA hoje,
Daqui a 15 dias você vai num PSF, que é o posto da saúde da família, num bairro, numa comunidade, o médico tem acesso ao seu histórico clínico, a quem te atendeu, né, a medicação que você usou. Isso começa a ter um planejamento também de aquisição dos insumos, de farmácia. Você começa a controlar também a dispensação e a contratação de serviços, exames junto aos laboratórios e aos hospitais filantrópicos. Você controla melhor as filas. Em breve eu estou inaugurando um módulo onde as pessoas vão poder marcar consulta e exames por aplicativo. Então, quer dizer, a gente está trazendo grandes ferramentas e o software, por exemplo, que nós fizemos a aquisição aqui em Teria é o mesmo de Florianópolis, que é um exemplo de atenção básica no Brasil, tem 100% de cobertura da sua população. Então, Teria está fazendo o dever de casa para poder sair do papel e da caneta e promover saúde e bem-estar. Isso é muito importante, né, Vinícius? Eu acho que a gente até pode começar a entrar daqui a pouquinho justamente nessas questões que fogem do coronavírus. Só antes aqui fazer uma menção aqui ao Maurício Weichert, não sei como é que fala sobre o nome dele, do Teresópolis Convention, que falou aí que está ajudando, né, está trabalhando nessa questão da volta parcial das coisas, né, do turismo. Como você falou originalmente, eles estão trabalhando aí com você nisso. E para quem chegou agora, o Vinícius, Vinícius Clausen, que é o prefeito aqui de Teresópolis, ele colocou o painel teresópolis.rj.gov.br, que inclusive eu fixei aqui no comentário. Então, quem está chegando agora pode acessar um painel bem legal, o painel do Covid, né, como Teresópolis está enfrentando aí a Covid-19. Muita gente aqui comentando. Descobri agora também que a Marcinha, que fez aquele comentário que a gente falou ainda agora, é amiga da minha irmã comentou aqui que elas são amigas, eu não sabia disso. Quer dizer, na verdade eu sei quem é, mas eu não sabia que ela era a Marcinha, que era amiga da minha irmã. Então tem muita gente aqui conhecida, e Teresópolis é uma cidade que eu tenho bastante carinho, seja por ter visitado, inclusive, Vinícius, eu passei meu Réveillon, você sabe disso, verdade, desse ano isso aí. em Teresópolis, né? Então é uma cidade próxima, mas até as medidas que você falou, de envio de emenda parlamentar e tudo mais, não tem nada a ver com isso, né? Eu abri um edital ano passado para escolher projetos que receberiam. Um deputado federal tem cerca de 16 milhões, 15, 16 milhões de reais para emendas parlamentares, e ele pode indicar vários projetos. E aí eu fiz um edital. E a Prefeitura de Teresópolis participou desse edital de forma até bastante maciça, né? Vocês mandaram vários projetos, e quase todos, não sei se todos, mas acho que grande parte foram aprovados. Mas não foi pela minha boa relação com o Vinícius, não foi pelo meu carinho por Teresópolis, foi porque eram projetos bons, né? Tem que reconhecer isso, e várias outras medidas aí que Teresópolis tem tomado. Eu acho que era legal você falar, não só dessa questão do edital que você começou falando no início, eu te dei uma cortada para a gente começar pela questão do coronavírus, mas eu acho que era legal você falar sobre o que você tem feito aí para modernizar a cidade, né? Você falou aí do centro de controle, tudo isso que a gente está atuando, e principalmente não só pela questão das emendas, mas tudo que vocês têm feito para Teresópolis estar melhor, pronta para o futuro. Né? Sim. Então, Paulo, esse é um tema importante, né? Inovação, tecnologia, reinventar a administração pública é um grande desafio, né? Nós sabemos que somos responsáveis por 40% do PIB, né? 40% de tudo que é produzido no Brasil vem do segmento público. E está aí o grande desafio de reinventar esse segmento, de modernizar esse segmento, de tornar esse segmento mais produtivo, mais eficiente. E eu não vejo uma forma melhor ou diferente, não dá para fugir do uso da tecnologia. Até porque nós temos estruturas, muitas das vezes, sucateadas, sistemas desconectados, como eu falei, o exemplo do caso da saúde, fazendo com papel e caneta em pleno século XXI, processos físicos, né, administrativos, processos de pagamento. Eu estou, nesse momento agora, investindo nos processos eletrônicos, onde nós vamos conseguir dar uma celeridade muito grande a toda a parte administrativa de processos dentro do município. Você imagina, Paulo, eu tenho que assinar, eu tenho pilhas e pilhas de documentos para assinar no gabinete por dia. Eu poderia estar usando uma assinatura eletrônica, um token, tornando o processo mais dinâmico, mais aberto, mais flexível, tendo ali também os processos eletrônicos
listados num sistema onde a gente consegue fazer o acompanhamento, o tempo de cada processo. Isso teria, acho que até o final agora de maio, nós começaremos com os processos eletrônicos, a assinatura eletrônica, para tornar tudo mais conectado, mais ágil, mais rápido. E o uso da tecnologia vem suprir uma demanda de mão de obra que é existente, ela é real em todos os municípios e em estados brasileiros. Por quê? Temos uma defasagem de mão de obra muito grande. Como citei há pouco, Teresópolis, o último concurso público foi em 2006. Né? Várias pessoas se aposentaram, o município vai perdendo força de trabalho, vai perdendo capital intelectual, vai perdendo seus talentos, e o uso da tecnologia se faz muito necessário nesse momento para que ele torne as atividades e as secretarias mais produtivas e mais eficientes. Então, além do processo eletrônico, já citei aqui a questão do sistema da saúde, estamos vendo também sistemas para conectar toda a educação. Teresópolis tem 96 equipamentos de educação público, são 21 mil alunos na nossa rede municipal. Precisamos levar também o século XXI para conectar as escolas, os diretores, os pais, os alunos, enfim, o diário de classe. E agora, aí vem um contraste do que estamos vivendo, né, Paulo? Hoje estamos sendo obrigados a pular para a plataforma digital, né? Todos nós, né? Com essa questão do home office, do isolamento social. Olha que desafio, Vamos pensar em educação pública, né? Olha o que tivemos que fazer, o quanto as pessoas tiveram que se reinventar e ressignificar seu trabalho. Professores e diretores tiveram que levar atividades extras para esses 21 mil alunos da rede municipal. E ontem eu estava conversando com o meu secretário de Educação, Álvaro Crispino, e ele me passou um número que eu fiquei muito feliz. Nós conseguimos chegar a 96% das casas dos nossos alunos, né? E em 85% com atividades online. Olha que bacana, né? Um grande desafio num momento imprevisto, e talvez nós estejamos aí criando uma nova forma, uma modernização do ensino, do modelo de ensino público, né? Que começa a viabilizar, começa a criar, a quebrar essas crenças limitantes, né? Desculpa, de algumas situações que poderíamos enxergar. Poxa, como que podemos ter um ensino à distância público? Talvez isso seria uma perspectiva muito distante, mas que nesse momento de necessidade começou a ser viável e está funcionando, né? Os professores estão tendo que se reinventar, criar as aulas online, criar atividades. O MEC ainda está definindo, porque deixar bem claro aqui, não é um ensino à distância, não é um EAD, mas é um grupo de atividades para manter esse contato com o aluno, levar conteúdo, são revisões de aulas anteriores, deixar bem claro que não tem conteúdo novo, porque isso ainda não foi regulamentado, né, pelos órgãos responsáveis. Mas é isso, Terê conectando, acabamos de fazer a revisão do sistema da cidade também. A Kátia, a Kate aqui, está perguntando se isso chega para os alunos via plataforma ou pela TV aberta local. Bacana. Ainda não temos uma plataforma, estamos estudando a possibilidade de chegar via TV local. Esse é um processo que nós estamos estudando para que seja dessa forma, bem como estudando a aquisição de uma plataforma para gerenciar isso. Por enquanto é Instagram, é Facebook, é canal no YouTube, é dessa forma que nós temos chegado nas casas dos nossos alunos da rede municipal. Entendi. Então, os professores fazem lives nas redes sociais. Exatamente. E aí os alunos assistem. Legal. Então, é uma forma simplificada, né? E você falou uma coisa, Vinícius, que eu acho que é bem bacana. A Câmara estava num processo também de digitalização, a Câmara dos Deputados, mas que ia demorar muito e com certeza ia ter muita resistência. E a Covid obrigou a gente a migrar para quase que tudo digital, uma velocidade impressionante, e está funcionando. Era uma papelada absurda, a gente tinha que ficar assinando tudo. Agora assinatura eletrônica, a gente faz sessão virtual e está tudo funcionando. Então, eu sou muito otimista de achar que, por mais que a gente esteja sofrendo muito com essa crise, pessoas morrendo, pessoas com dificuldade financeira, mas a gente vai sair dessa crise com uma nação
né, com o Brasil mais forte, até por conta dessas mudanças que a gente está tendo que se adaptar. Né, e com isso a gente vai estar muito mais forte depois dessa crise. Acredito também, Paulo. Eu acho que eu sou um otimista por natureza, acredito que tudo pode ser feito. A minha frase no WhatsApp, né, no meu status é: o impossível é questão de opinião, e é mesmo, né? Então, nós temos que estar abertos, com a mente aberta principalmente, e estar prontos a ressignificar tudo que vivemos. Eu estava comentando com minha família, com alguns secretários ontem. Eu escrevi aqui o meu planejamento familiar, pessoal, profissional, e o título desse meu planejamento é o Novo Mundo, né? Então, quer dizer, nós temos que abrir, estar preparados realmente para viver uma nova vida. As coisas mudaram, o mundo mudou, e temos que enxergar as boas mudanças, né? Porque uma vez que você torna os processos mais eficientes, mais rápidos, mais transparentes e menos burocráticos, vai sobrar mais tempo para tomar um café, tomar uma cerveja com um amigo, com um familiar, e é isso que importa nesse novo mundo, né, meu amigo? Exatamente. Vinícius, e quais são as outras iniciativas aí que você está tomando agora para... Alguém, antes disso, na verdade, tem uma pergunta que chegou aqui, Uhum. se, se esses alunos estão acessando via Instagram, via internet, está chegando isso no interior. E aí eu lembro até, a pergunta faz sentido, porque uma das ações que a gente fez aqui quando você esteve em Brasília foi justamente sobre a conectividade, né, no interior da cidade, né, de Teresópolis, fora do primeiro distrito. Sim. Isso está chegando, está sendo um problema para os alunos que não moram aí no primeiro distrito? Perfeito, Paula. Realmente você lembrou, você nos recebeu bem em Brasília. Estivemos lá com acho que foi o Leandro Euler na Anatel, né? E foi uma visita importante falando das nossas manchas, né? Dos nossos as manchas de sinal de celular, que é determinante para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de atividades comerciais. Mas o que que nós temos feito? Aonde os alunos não conseguem uma boa conexão ou não têm a disponibilidade de um smartphone ou de um computador, nós estamos fazendo a impressão das atividades extras e levando com todo o carinho direto na casa dos alunos, tá? Isso, em Teresópolis, é uma realidade em cerca de 15% dos nossos alunos. Entendi. Então isso é muito importante. Foi bom você esclarecer. A pergunta aqui da Márcia, eu acho, foi bem interessante. Verdade. O Vinícius, entrando aqui nos últimos 5 minutinhos aqui da Claro. nossa conversa, né, eu queria que você falasse aí de, bom, primeiro, quais são as mensagens que você queria passar para quem está assistindo a gente, quem vai ouvir a gente daqui a pouco, tanto nesse momento de coronavírus, como também para frente, né, sobre Teresópolis, né? E mais uma vez aqui eu queria não só te agradecer, mas também deixar aqui meu carinho para todo mundo de Teresópolis que está assistindo e ouvindo a gente. É uma cidade que eu tenho bastante carinho e tomara que vocês consigam aí enfrentar essa crise com bastante tranquilidade, né? Dentro do possível, é claro. Bacana, Paulo. Bom, primeiramente agradecer, meu irmão, toda a força que você tem nos dado aqui em Teria. Os projetos vão mudar a realidade da nossa cidade e você, como uma renovação, né, da nossa bancada federal em Brasília, representando o nosso estado em Brasília, você leva uma nova visão, novas práticas, novos comportamentos, uma pegada de empreendedorismo e de inovação, e isso para a gente é muito importante. Ter um representante como você em Brasília é muito especial para o Rio de Janeiro. Te agradecer pela sua Obrigado. disponibilidade e pela sua escolha, tá, meu irmão? Porque a gente sabe que a vida pública é um desafio tremendo, né? A métrica é diferente, a exposição é uma loucura. Então, parabéns pela sua escolha e pela sua missão, tá, meu amigo? Que é a sua também, né? Você estava tranquilo, não precisava disso. Inclusive, alguém comentou aqui, né? Você nem comentou, mas eu acho que vale a pena comentar. Tem a ver com essa questão de escolha, né? É, Que você está doando aí seu salário, ou não sei se é parte ou totalidade do seu total, salário. Você total. não está Fiz falando essa loucura. total, né? Mas o Vinícius, eu acho que é bom falar sobre isso, porque o Vinícius não precisava estar na política, tanto que ele pode doar o salário porque ele tem outras atividades, né, que conseguem mantê-lo. Eu não tenho, eu não posso dar o meu não, porque eu não tenho. Mas eu acho que é importante isso. Parabéns pela iniciativa, Vinícius. Eu acho que
não só por ter entrado para a política, também tá podendo ajudar de alguma outra forma, além de prefeito, como você pode a população aí de Teresópolis, né? Acho que são os exemplos, né, Paulo? A gente fala muito sobre a nova política, velha política. Na verdade, a gente descobre que acho que a discussão não tem que ser essa, mas o que nós temos que ver são novas atitudes, novas práticas, né? E isso com exemplos, tem que viver essas novas práticas. Então, uma vez que a gente coloca assim, olha, vamos devolver os salários, precisamos dar o exemplo como liderança, precisamos mostrar que a política em si, tudo bem, eu sou a favor do trabalho ser remunerado, isso é normal, Claro. isso é algo saudável, inclusive, né? Mas são movimentos como esse que fazem com que a política comece a ser enxergada de uma forma diferente. Porque a política é uma coisa boa, né? O ser político é importante. É ele que faz as transformações do mundo. Mas, infelizmente, o brasileiro tá cansado, tá revoltado. Enfim, as últimas eleições já demonstraram esse descontentamento e essa renovação começa a acontecer. Mas assim, Paulo, falando aqui de Terê, né? Um desafio enorme, pegamos a cidade com dívidas incríveis, com salários atrasados há 4 anos, no CALC, segundo maior estoque de precatórios do estado do Rio de Janeiro, 179 milhões, dívida de hospitais, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, sendo sequestrado, o ICMS começando a ser sequestrado. Quer dizer, uma situação caótica, né, da maior empresa da cidade, uma prefeitura com 6 mil colaboradores, entre aposentados e ativos, uma folha de pagamento de 23 milhões de reais por mês. E nós conseguimos, em um ano, Paulo, colocar tudo isso em dia. Limpamos o nome da cidade, colocamos os salários em dia, negociamos precatórios, pagamos dívidas. Hoje conseguimos devolver a credibilidade para a prefeitura e para a cidade. Colocamos Terê em ponto de investimento, e aí vem a virada econômica, o retorno econômico, a recuperação, melhor falando, econômica, né? Temos um plano já desenhado, tá? Bem estruturado, que é o Pra Cima Terê. Nós criamos alguns eixos de empregabilidade. Vinícius, Uhum. só para aproveitar aqui o gancho, desculpa te cortar, é que o Thiago Esteves, nosso conhecido amigo também, fez uma pergunta que tem a ver com isso, sobre o Sebrae, se o Sebrae está ajudando aí nesse plano aí de retomada, né, de empreendedorismo na cidade, só para colocar aí nesse comentário aí. Bacana, valeu, Thiago, isso aí, obrigado pela participação. Thiago é uma pessoa que ama Teresópolis também, né? Tem um Filipão aqui que é o irmão, já trabalhamos juntos. Muito bacana, abraço aos dois aí, a família. Então, esse plano de retomada econômica, ele é fundamental. Primeiro porque a população precisa de uma perspectiva, precisa entender quais serão os caminhos, de que forma o município pode ser um indutor da retomada econômica. Então, inspirado em planos Marshall, né, o plano de ajuda econômica à Europa ali no pós-guerra, o New Deal ali em 29, enfim. Como nós fizemos o dever de casa em Terê, Paulo, colocamos a cidade em ponto de investimento, hoje nós temos a possibilidade de pegar empréstimos públicos junto à BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil e outras instituições privadas. E a nossa ideia é contratar projetos ligados a saneamento básico, infraestrutura e revitalização de espaços públicos, tá? Na cidade, no interior e nas comunidades, qualificar os equipamentos públicos de lazer, de esporte, de cultura, com esse recurso, mas com um foco no emprego. Queremos criar empregos para aquelas camadas mais vulneráveis, para uma mão de obra com menos qualificação, porque entendemos que irrigar, levar renda para esses capilares mais fragilizados são determinantes para fortalecer o mercado consumidor de Terê. Então, nós queremos criar estímulos públicos e privados para criar frentes de investimentos em Teresópolis. Isso vai trazer renda, vai atrair o turista, que é um dinheiro novo, que é importante para a nossa economia, bem como estamos fomentando um programa chamado Compre em Terê, para valorizar o nosso mercado consumidor, o pequeno negócio, o negócio de Teresópolis. Então, assim, nós vamos criar uma plataforma que é tipo um Tinder de Terê, tá?
A ideia é cadastrar ali, Fazer match. tem que dar match, entendeu? Vinícius, eu vou ter que te cortar, que o Instagram aqui já anunciou que tem 20 segundos para acabar a live. Beleza, Queria te agradecer mais uma vez. valeu. Boa sorte aí, sucesso nesse trabalho. Obrigado aqui por ter participado. Vamos conversar mais Vamos vezes. sim. E assim que acalmar, eu tenho aqui o compromisso de ir a Teresópolis, até porque minha namorada disse que quer, e aí que ela foi quando tinha 4 Ah, anos. Um abraço para vocês.